Sabe aquelas invenções que parecem saídas de um filme de ficção científica e que prometiam mudar o mundo? Energia limpa infinita, transportes super eficientes, mas e se algumas dessas ideias geniais não tivessem simplesmente falhado? E se elas tivessem sido deliberadamente suprimidas? Hoje a gente vai explorar as histórias de gênios que foram esquecidos e de tecnologias que desapareceram em circunstâncias, no mínimo, muito misteriosas. Essa é a grande questão, né? A pergunta que alimenta décadas de debates e teorias. A simples ideia de que avanços capazes de transformar completamente a nossa sociedade foram escondidos de propósito por gente muito poderosa. Será que é só papo de teoria da conspiração ou tem alguma coisa mais profunda por trás dessas histórias? E quando a gente fala nesse assunto, não tem como não começar com ele, Nikola Tesla. Um gênio cuja visão do futuro era tão, mas tão radical, que talvez o mundo da sua época simplesmente não estivesse preparado. A história dele é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa. E que tal essa ideia, a promessa definitiva de energia limpa, um carro que usa só água como combustível? Parece uma lenda urbana, né? Um sonho que parece impossível, mas que se recusa a morrer e que, olha, assombra a indústria automobilística quase um século. E se a supressão não viesse só da concorrência entre empresas, mas de um mecanismo oficial? A ideia de que governos podem, por lei, esconder invenções do público em nome da segurança nacional. Isso com certeza adiciona uma camada bem mais realista e até perturbadora para essa discussão toda. Para entender a tecnologia, primeiro a gente precisa conhecer as mentes por trás dela. Então vamos começar pelos inventores, aqueles cujas histórias acabaram se tornando verdadeiras lendas. A trajetória do Tesla é uma coisa fascinante. Foi ele que nos deu a corrente alternada, que é basicamente a base de todo o nosso mundo moderno. Em 1943, a Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou que ele, e não Marconi, foi o verdadeiro inventor do rádio. E o cara não parava. Lá em 1900, ele já sonhava com um sistema global de energia sem fio. Só que a carreira dele foi cheia de desastres, como um incêndio bem misterioso que destruiu o laboratório dele. No fim, ele morreu em 1943, esquecido, e o FBI foi lá e confiscou todas as anotações dele. Um gênio que mudou o mundo, mas que morreu na obscuridade. Agora, se liga na história do Tom Ogle, um jovem mecânico que em 1977 deixou todo mundo de cabelo em pé. Ele pegou um Ford Galaxy, um carro gigante, e com uma invenção dele, fez o carro rodar o equivalente a mais de 40 km por litro. 40! Ele patenteou a ideia em 1979, mas a ascensão dele foi interrompida de forma brutal. Em 1981, com só 28 anos, ele foi encontrado morto overdose. Só que isso foi logo depois dele sobreviver a uma tentativa de assassinato. A morte dele é considerada suspeita até hoje. E claro, todos os protótipos e anotações dele sumiram. Bom, mas além dessas histórias trágicas, existe uma barreira fundamental que essas invenções teriam que superar: as próprias leis da física. Vamos dar uma olhada no porquê a ciência fica com um pé atrás. Basicamente, tudo se resume às leis da termodinâmica. A primeira lei diz que não dá para criar energia do nada. E a segunda diz que em qualquer processo sempre tem perda de energia, geralmente na forma de calor. Essas duas leis são a base da física e o maior obstáculo científico para ideias como um motor que gera mais energia do que consome. O problema do motor a água fica bem claro quando a gente compara. Um motor normal libera energia que já está guardada na gasolina. Já a proposta do motor a água é usar a eletricidade para quebrar a molécula de água em nitrogênio e oxigênio e só depois queimar o hidrogênio. O problema é que a energia que você gasta para quebrar a molécula de água é sempre maior do que a energia que se consegue queimando o hidrogênio. Pela física que a gente conhece, a conta simplesmente não fecha. Ok, se a ciência é tão cética, por que essas histórias de supressão continuam tão fortes? Talvez porque, em alguns casos, a oposição não era científica, mas sim econômica. E muito, muito feroz. O caso mais famoso disso é a Guerra das Correntes. Thomas Edison, que defendia a corrente contínua, viu a corrente alternada do Tesla como uma ameaça direta ao seu império. Ele partiu para cima com uma campanha de desinformação super agressiva, chegando ao ponto de eletrocutar animais em público só para provar que a tecnologia do Tesla era perigosa. Foi uma batalha brutal de relações públicas e poder econômico contra a inovação. E no caso do Tom Ogle, a suspeita recai sobre outro gigante da indústria. Essa citação aí resume bem o sentimento da época. A ideia de um carro ultra-eficiente ameaçava diretamente os lucros da indústria do petróleo. A morte misteriosa do Ogle, que veio logo depois de uma tentativa de assassinato, só alimenta a teoria de que ele foi silenciado.
Quando a gente olha para esses casos todos juntos, alguns padrões começam a surgir, né? O financiador do Tesla, JP Morgan, cortou o dinheiro quando percebeu que a energia sem fio não podia ser medida e, portanto, cobrada. Aí a gente tem incêndios misteriosos, campanhas de difamação, mortes suspeitas. Tudo isso é só sinal de uma competição acirrada ou de algo mais sinistro? Agora, vamos sair um pouco do campo da especulação e ir para os fatos concretos. Existe algum mecanismo legal para o governo manter tecnologias em segredo? A resposta é surpreendente. Sim, existe. Essa é Invention Secrecy Act, a Lei de Sigilo de Invenções de 1951. É uma lei americana real, que está em vigor até hoje. Ela dá ao governo o poder de emitir uma ordem de sigilo sobre qualquer pedido de patente novo que seja considerado uma ameaça à segurança nacional. Ou seja, uma invenção pode ser legalmente impedida de se tornar pública. E o processo é bem definido, viu? O inventor registra a patente, essa patente passa por uma triagem. Se eles acharem alguma tecnologia sensível ali, a aplicação é enviada para as agências de defesa, tipo o Pentágono ou a NSA. E aí, essas agências podem emitir a tal ordem de sigilo, proibindo o inventor de falar qualquer coisa sobre a própria criação. A invenção é, na prática, engavetada. E que tipo de tecnologia poderia ser alvo disso? Bom, os exemplos são fascinantes. O efeito Biffeld-Brown, que seria uma forma de propulsão antigravidade lá dos anos 20 e que dizem foi absorvida por programas secretos da Força Aérea, armas sônicas pesquisadas na Guerra Fria e, mais recentemente, as patentes de Salvatore Pais, um engenheiro da Marinha Americana que descrevem tecnologias que parecem ficção científica, como uma nave que consegue reduzir a própria massa para viajar em velocidades absurdas. E o mais louco, a própria Marinha confirmou que as patentes são operáveis. Diante de tudo isso, entre a ciência, a conspiração e os fatos documentados, fica a pergunta: por que a gente continua tão fascinado por essas histórias? O que será que tem nessas narrativas de gênios injustiçados e tecnologias ocultas que mexe tanto com a gente, mesmo depois de tantas décadas? As fontes apontam para uma combinação de fatores bem poderosa. A promessa de soluções fáceis para problemas gigantescos, como um carro que acaba com o gasto de combustível. Uma desconfiança que a gente já tem em grandes corporações e governos. E, talvez o mais importante, um desejo profundo de acreditar num futuro radicalmente melhor. Um futuro que, às vezes, a gente sente que nos foi roubado. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se as invenções do Tesla, que na época eram consideradas impossíveis, hoje movem o nosso mundo, o que isso diz sobre as ideias proibidas de hoje? Entre as patentes secretas e as teorias da conspiração, pode muito bem estar escondida a próxima grande revolução tecnológica, só esperando o momento certo para vir à luz.